E aqui no Esperando o Futebol desse domingo, vamos conversar com Geraldo Lantier. Já falei e vou repetir, para mim um dos mais competentes preparador físico da Bahia, trabalhando no Fluminense, já passou por Galícia, Camaçari, grandes clubes do futebol da Bahia, tem uma experiência grande e está ajudando o Fluminense nessa caminhada na Série D, que é difícil, um time que tem poucos recursos, mas que conseguiu montar um bom time e dar a condição de trabalho para que você possa exercer o seu trabalho, isso que é mais importante também, né, Lantier? Boa tarde. Boa tarde, como você falou perfeitamente, né? Dentro do possível, a diretoria vem nos ajudando, vem correspondendo ao nosso planejamento e dando condição para que a gente realize com qualificação o nosso trabalho. Bom, Lantier, você teve aí dessa primeira fase para a segunda fase 10 dias para trabalhar melhor a equipe, trabalhar fisicamente. O que é que foi feito nesse período? O período foi bom para colocar a galera aboleirada na ponta dos cascos? O período foi bom, foi importante, mesmo porque nós tivemos jogadores que chegaram agora, numa situação que estava um período parado, né? Então isso conta, pesa, nos deu uma condição de melhorar, de qualificar melhor o estado físico desses atletas, obviamente que não é ainda o satisfatório, né? Mas vai ter mais uma semana agora e a gente vai procurar trabalhar visando justamente esses que chegaram aos outros, né? Fizemos uma equacionando cargas, volume, intensidade de treinamento, para que esses não se desgastem, para que cheguem nos jogos inteiros, que já vem de uma maratona de jogos, alguns até de outras competições, disputaram outras competições, já vieram direto para a competição aqui na Série D. Então a comissão, juntamente com o preparador físico, treinador de goleiros, a gente sempre conversa, planeja, né, esse microciclo semanal para que a gente tenha uma semana de ganho e não uma semana de perda. Bom, Lantier, a gente sabe que muita gente fala sobre isso, até a gente da imprensa, o próprio jogador às vezes fala, mas você que é uma pessoa específica da área, com informações técnicas, explique para o ouvinte da Rádio Sociedade, uma viagem como essa, que aconteceu para o jogo de hoje contra o Brasília fora de casa, no jogo da volta, onde o Fluminense precisa pelo menos de um empate. Essa questão da viagem dá realmente um desgaste ao jogador, dá realmente uma travada na musculatura do jogador. O que é que acontece quando acontece uma viagem desgastante como essa? Isso, quando acontece uma viagem, há o desgaste da viagem. Obviamente que você, dependendo, às vezes, que se questiona muito, foi de avião ou foi de ônibus. Tanto uma como outra, avião ou ônibus, há um desgaste. Obviamente que se você vai de avião, é mais rápido. Tá? Mas às vezes no aeroporto você espera 1 ou até 2 horas para entrar no voo. Então há um desgaste, não só físico, mas há um desgaste psicológico. O atleta espera. Obviamente que de ônibus o desgaste é maior, né? Você já leva esse desgaste da viagem para o jogo, vai consequentemente alterar algumas situações, principalmente física, tá? Mas isso a gente procura sempre trabalhar com o atleta, fazer a parte de recuperação da viagem, para que o atleta chegue no jogo e nos dê uma resposta satisfatória. Bom, agora falando um pouco mais detalhado nessa parte ainda, Lantier, de preparação. Além do desgaste de uma viagem, o jogador também tem que se preocupar com a alimentação, a própria comissão técnica se preocupa com a alimentação quando um time faz uma viagem como essa longa? Perfeito, há uma programação onde há o horário certinho para se alimentar, para repousar também, porque o repouso, como você colocou aí, faz parte do treinamento, a alimentação adequada para jogo, certo? Rica em carboidrato, proteína, tá? Uma refeição de leve e fácil de digestão. Então tudo isso conta, o horário que o atleta recolhe, o horário que ele vai dormir, né? Hoje com a globalização, a questão da internet, a gente prioriza, conscientiza o atleta profissional que ele tem que dormir em tal horário, porque se você não tiver esse cuidado, às vezes eles passam, não por ele próprio, mas está ali, né, na internet. Então isso tudo é avaliado, isso tudo é observado, é supervisionado, para que eles possam no jogo ter um bom rendimento. Lantier, muito obrigado pela sua presença aqui no Esperando o Futebol da Rádio Sociedade da Bahia. Boa sorte para o Fluminense nesse jogo contra o Brasília fora de casa. Bom, agradeço a vocês por estar dando essa oportunidade, tá? Que vocês vêm fazendo um trabalho belíssimo há muitos anos. Isso quando eu estava fora, quando eu nem era ainda, né, um preparador físico, estava estudando, mas já acompanhava. E a minha carreira, assim, eu devo muito, comecei no Bahia em 95 e daí fui galgando, agregando espaço. Hoje, graças a Deus,
tem a sabedoria de estar fazendo isso com muita qualificação, muita segurança. Muito bem, conversamos com Geraldo Lantier, preparador físico da equipe do Fluminense de Feira de Santana, aqui no Esperando o Futebol da Rádio Sociedade da Bahia.